Olá, crianças, bom dia. Vamos estudar um pouco sobre os seres vivos, aula de ciências. No dia 23 de outubro, 23/10, eu passei uma atividade do livro de ciências, o que há no ambiente, seres vivos, é a iniciação dessa atividade, nas páginas 50 e 51. Vocês não fizeram porque não estavam com o livro, né? Não tinham levado o livro para casa ainda. Esse bloco, aí vocês levaram o livro, então vocês podem começar a responder da página 50 e 51, que não foi feito anteriormente, tá? E aí a gente dá continuidade nessas páginas aqui. Os seres vivos no ambiente. É a relação que existe entre todos os seres vivos nesse espaço onde a gente vive, que é o meio ambiente. Quando eu falo de seres vivos, eu estou me incluindo também, porque eu também sou um ser vivo. E nesse ambiente onde nós vivemos, eu, você, os animais, as plantas, nós precisamos um do outro para a gente viver, não é? Aqui nessa página do livro, vocês vão fazer essas leituras aqui, né, que fala sobre isso, tá? É muito importante a leitura completa da página. Mostra aqui, por exemplo, na página lá em cima, alguns seres vivos que vivem na água. Eles precisam um do outro, né, para se proteger, para viver, né? Os seres vivos, eles se relacionam naquele ambiente onde eles vivem, que é lá dentro do mar, no rio, no ambiente aquático onde eles vivem. Eles ali, junto com outros seres vivos, eles criam essa dependência. E aqui na Terra, onde nós vivemos também, nós também nos relacionamos com outros seres vivos e precisamos dele para viver, né? Aqui, nessa página, né, a gente percebe que o beija-flor, né, ele está utilizando-se da flor, que é outro ser vivo, não é? Para se alimentar e viver. Então, é uma dependência que há entre esses seres vivos, tá? Aqui, nessa outra foto, onde tem o João de Barro em sua casinha, aqui nós temos um ser vivo, né, dentro de um ambiente que foi construído por ele. A casinha dele, não é um ser vivo, ela não nasceu aí, né? Ela foi criada por esse ser vivo para satisfazer as suas necessidades. Então, a casa do João de Barro não é um ser vivo, só o João de Barro que é o ser vivo. Mas nessa primeira imagem, tanto o beija-flor quanto a flor são seres vivos. E qual a relação que existe entre esses seres vivos? Uma relação de dependência, não é? Um precisa do outro para sobreviver, né? O beija-flor precisa da flor para ele se alimentar, né? E a flor já depende de a planta, que é um ser vivo também. Os vegetais são seres vivos da natureza, né? Eles já dependem de outros seres vivos para se alimentar e para viver, né? Então essa é a dependência que existe entre os seres vivos. Aqui nessa questão número 7, olha, leia o texto a seguir e responda as questões. Aí tem um texto aqui, olha, uma imagem do lado e o texto dizendo: a aranha de jardim vive em gramados. Ela come pequenos insetos, como moscas e besouros. Agora está perguntando, em que ambiente essa aranha vive? Está dizendo aqui, né? A aranha de jardim vive em gramados, né? Então, já deu a resposta. Mas aqui abaixo tem, sublinhe no texto 2 exemplos de relações entre seres vivos. Você vai circular, sublinhar nesse texto aqui, olha. Quais são as relações que existem aqui entre os seres vivos, né? A aranha de jardim é um ser vivo. Onde é que ela vive? Em gramados. Gramados são vegetais, né? São gramas. Então, são seres vivos também. Então, olha aqui a relação, né? A aranha de jardim que vive nos vegetais, vive em gramados. Outra relação aqui que existe. Pequenos insetos,
Come moscas e besouros. Insetos são seres vivos. E moscas e besouros também são seres vivos. Olha a dependência que existe entre esses seres vivos. Um depende do outro para viver, não é? Então você vai sublinhar aqui no texto, não é? Essas duas expressões. A aranha de jardim vive em gramados e pequenos insetos comem moscas e besouros, tá? E depois a gente vai passar para a próxima página. Vejam só, aqui nós temos outros seres vivos e nessa página vai falar sobre as características deles. Os seres vivos, né, tanto os vegetais como os animais, eles têm algumas características em comuns. Por exemplo, todos os seres vivos precisam respirar para viver, precisam se alimentar para viver. Então, a alimentação e a respiração são características comuns a todos os seres vivos, tá? Mas existem outras características que são próprias de cada grupo, né? Por exemplo, os animais, né? Eles, por exemplo, eles nascem, têm uma forma própria de nascer, né? Alguns nascem de ovo, outros nascem da barriga da mãe, não é? E as plantas, elas nascem de outra forma, através da germinação da semente, né? Através de mudas. Então, são características próprias de cada ser vivo. E tem animal que tem cores diferentes, né? Mesmo sendo animais, mesmo eles todos precisando de respirar para viver, de alimentar, eles têm características que são próprias deles, né? E as plantas também. Então, aqui na número 8, olha, nos quadros a seguir, escreva o nome de um animal e de uma planta que você tem contato em seu dia a dia. Depois, descreva algumas características desses seres vivos. Escolhe, pensa primeiro, né? Quais são os animais que você quer descrever, coloca aqui o nome dele, pode ser um animal de estimação, pode não ser, né? Por exemplo, que você tem contato no dia a dia. Se você tem contato com formiga, formiga é um ser vivo, é um animalzinho, né? Um inseto, aliás, animal não, um inseto, ele é um ser vivo, né? Você pode colocar uma lagartixa, por exemplo, se você tem contato com uma lagartixa, né? A formiga, na verdade, é um inseto, mas a lagartixa, né, já é um animal, é um réptil, um cachorro, um gato, pode ser um animal doméstico, né? E aí você vai colocar que tamanho é esse animal, as características dele, né? Se ele, com a cor desse animal, ou a cor já tem aqui embaixo, né? Você vai colocar como é o pelo dele, né? Como ele vive. E lá embaixo, o local onde esse animal vive, né? Aqui do outro lado também você vai escrever um ser vivo, só que aqui é uma planta, tá? Você vai colocar aqui o nome dessa planta que você viu, que você conhece, o tamanho dela, as características dessa planta, se a folha é comprida, se é uma folha curta, se é redonda, né? Como é o caule dessa planta, a cor dessa folha e onde essa planta vive. Olha que atividade legal, não é? E junto com essas páginas, a página 50 e 51 também, tá? Que é o começo dessa atividade. Então, boa atividade. Hoje na aula online eu vou trabalhar esse assunto, tá? Traga um livro para a aula, às 14 horas, no mesmo link. Um abraço e até a próxima aula.